A paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Eu falo sobre o esboço do Evangelho de Lucas, que se divide em 5 partes. A primeira parte dela é a introdução, aonde Lucas, do capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, ele vem falando da investigação e porque ele também colocou toda essa parte que ele investigou minuciosamente com as pessoas daquela época que viveram aquela história. Ele fez questão de colocar em ordem, e isso está nesses versículos. Já a segunda parte vem falando sobre o advento de Cristo, a partir de Lucas, a partir do capítulo 1, do versículo 5, até Lucas, capítulo 4, versículo 13. Ali nesses versículos e capítulos vem dizendo, vai fazendo um registro sobre a vida de João Batista e sobre a vida de Jesus. Sabe, Jesus, ele foca da vida de Jesus desde a origem. Ele foca que Jesus veio, nasceu, cresceu, se revestiu do Espírito Santo, foi provado, mas ele venceu. E Lucas, ele também fala, lá na terceira parte, sobre o ministério de Jesus, que foi de Lucas capítulo 4 ao versículo 14, até Lucas capítulo 9, versículo 50. Boa parte do seu ministério na Galileia, aonde Jesus andou, curou e ressuscitou algumas pessoas. Já a quarta parte, ela fala a partir da transfiguração, que começa em Lucas 9, 51 e vai até Lucas 19, 13. Ali, o Cristo da promessa é apresentado como Cristo da história. Dá uma preparação para o Calvário. E também, além dessa preparação do Calvário, é contado parábolas, algumas parábolas, é contado a importância do perdão. E também fala sobre o sermão profético. Já a quinta parte do livro de Lucas vem falando sobre a paixão e glorificação de Cristo, que fala de Lucas 22, 1 até Lucas 24, do 1 ao 5. 24, do 1 ao 53. Nesses capítulos finais, vem falando sobre a paixão, a morte e ressurreição de Cristo. Lucas, ele fez questão de mostrar, através da palavra, algumas características que foram anotadas no livro dele. Uma dessas características já foi dito aqui, que o Evangelho de Lucas, ele frisa que Jesus, ele era ele veio como homem, ele era o filho do homem, e ele mostra Jesus de uma maneira muito caridosa, né? O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que mostra Jesus com as classes menos favorecidas, como já foi dito aqui. E existem outras características do Evangelho de Lucas, né? Além de mostrar as classes menos favorecidas, vários versículos mostram várias mulheres, Maria, Marta, Ana, Maria, Isabel, né? Maria, Marta, Ana, Isabel, entre outras mulheres, as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, entre outras mulheres que é falado nesse versículo. Também fala do publicano, fala de Zaqueu, que era um homem rejeitado por ser publicano. Fala também, não só sobre os publicanos, sobre as mulheres, fala sobre os pobres, fala sobre a viúva, fala sobre as pessoas menos favorecidas realmente. E aí, outra característica do Evangelho de Lucas é que ele faz questão de apresentar Jesus como Filho de Deus, um Filho perfeito. E destaca a vida de oração de Jesus. E aí, na vida de oração de Jesus, Lucas prova a importância dessa oração. Em Lucas 3:21, fala sobre
que Jesus, ele orou para o céu abrir após o batismo. Os outros evangelhos não frisam isso. Até no outro evangelho fala do batismo de Jesus e fala sim que a pomba veio sobre Jesus, mas não fala como fala em Lucas. Lucas frisa que Jesus orou para que a pomba viesse sobre ele, o Espírito Santo viesse sobre ele. Lucas também fala no capítulo 5, do 15 ao 17, enquanto a multidão se aproximava atrás de milagres, Lucas faz questão de frisar que Jesus se isolava e buscava em oração poder, buscava em oração revestimento do Espírito Santo e poder do Pai. E dizia lá que ele se separava, orava e Deus mandava poder, mandava revestimento sobre ele, o Espírito Santo sobre ele. Também fala em vários outros versículos. Fala em Lucas 6, 12, 13, que Jesus, ele orou para escolher os líderes da igreja, escolher seus apóstolos. Mas fala em outros versículos também, vários outros vêm falando sobre oração. Fala que Jesus, ele orava também, orou quando ele foi para o Calvário. Fala que Jesus orou antes do Calvário, Jesus orou antes da traição. Né? No monte, Jesus orou quando foi para o Calvário. Jesus orou. Então, o que nos faz lembrar isso? O Evangelho de Lucas, ele quer que nós tenhamos essa concepção que o Senhor Jesus, ele orou muitas vezes. E nós precisamos orar para tomarmos as nossas decisões. Nós precisamos entregar, ter uma vida em oração, para que nós possamos ser revestidos de poder. Para que nós temos até que orar para que as pessoas tenham o discernimento de receber o Jesus, discernimento de receber a palavra. E o Evangelho de Lucas, ele frisa muito isso. E quanto essa parte dos evangelhos, é muito interessante lembrar que os evangelhos, todos eles falam da vida de Jesus. E às vezes eu fico me perguntando assim, eu já me perguntei isso, mas por que são 4 evangelhos falando da vida de Jesus e eles não se reuniram para, sei lá, para de repente falarem do mesmo assunto? E aí eu estudando, né, a gente vê ali que Jesus, eles falaram sobre a pessoa de Jesus. Foi importante cada um colocar seu ponto de vista, mas cada um deles falou para um público diferente. Esse período da escrita dos 4 evangelhos foram em 40 anos, em média em 40 anos. Foi desde 55 depois de Cristo até 95 depois de Cristo. E foi em média por 40 anos que eles escreveram. E cada um deles escreveram em períodos diferentes, em locais diferentes, para pessoas diferentes. Marcos, é bom a gente relembrar que Marcos, ele escreveu para os romanos. E já Mateus, né, os romanos, vamos dizer assim, os romanos, eles não eram muito interessados em saber sobre a genealogia de Jesus. Então Marcos fez questão de não colocar isso em seu evangelho. Mateus, ele escreveu para os judeus. Se você observa no evangelho de Mateus, que Mateus, ele não colocou algumas coisas como Lucas colocou no seu evangelho. Ele não colocou, por exemplo, que ele não colocou algumas observações, né, frisando a caridade desse jeito. Até porque Mateus apresentou Jesus, né, como Messias. Já em Lucas ele fala para os romanos. E Lucas já apresenta o Messias, já apresenta Jesus de maneira diferente. Ele já apresenta Jesus como filho do homem, né? E assim, o filho perfeito de Deus. E João, que nós vamos ver agora, já fala para os cristãos, fala para os gentios, para os cristãos.
E João apresenta Jesus também de maneira diferente. Ele começa a apresentar Jesus como filho de Deus. Pela santidade de Jesus. Ele apresenta Jesus como eu sou. E esse nosso trabalho está sendo muito importante, porque está nos fazendo crescer e aprender um pouco mais. Bom, assim eu agradeço.